Olá, tudo bem? Me chamo Marcelo Augusto de Minha Paixão, tenho 20 anos. Aqui neste vídeo eu trarei a solução em relação ao case da API do Star Wars, utilizando como linguagem de programação Python, tá? Com framework Flask. Nisso, eu vou estar demonstrando aqui o meu GitHub, tá? Esse aqui seria o GitHub, aqui vai estar tudo documentado, tá? Os arquivos aqui de arquitetura, o arquivo do Postman. O Postman vai ser necessário para essa API funcionar, tá? Ele não funciona na web como front, ele funciona só com back-end ali, que é para ter acesso aos dados. Então, em relação a alguns dados, grande parte dos dados da API eu demonstrei para bloquear, tipo, como se fosse um acesso da empresa. Aí eu bloqueei o acesso é, para que a pessoa faça o login antes de solicitar uma requisição. Aí com isso aqui, eu documentei bonitinho aqui o repositório. Esse documento eu também coloquei um arquivo Word, tá aqui ó, case, tá? Aqui o documento direitinho. Esse aqui seria o link da API, tá? Ele tá na AWS. Aqui é só o front para indicar para você onde, quais são os links, né, necessários, que seria pro get. Já login e registro já vai estar no nesse Postman Collection, aí você consegue visualizar lá, tá? Essa seria a estrutura da aplicação. Aqui vai ter na aplicação lá tem um arquivo chamado out.py, e aí faz o gerenciamento de autenticação dos usuários, com registro e login. Aí o registro e login, como ele funciona? É, Esse registro e login, ele envia os dados para esse bucket na Amazon. Aqui o bucket ele vai adicionar nessa credencial aqui, ó, usersdev.json. Toda vez que eu registrar um usuário, ele vai acessar esse documento e escrever, né, os dados que foram passados lá pela pessoa. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu coloquei uns dados de teste. Ele já tem as informações tudo necessário. Ele vai, toda vez que eu testar o Postman, ele vai adicionar aqui. Seria isso. Aqui seria o de usuário. Aqui seria as credenciais, tá? Grande parte do projeto está aqui, né, linkado com S3 em relação ao fundo, né, do front aqui, o fundo do front está no S3, o style também, que é o CSS para fazer o funcionamento, né? Aqui ele está responsivo, tá? Também, mas aí não vem a parte porque como é uma API não necessitava do front. Eu fiz aqui como um acréscimo, né? Com isso eu vou demonstrar aqui o código. Ó, aqui no código teremos necessariamente o primeiro, que seria o app, né? Nesse app, eu estou descrevendo aqui é, as rotas, né, que eu vou utilizar. Essas rotas elas estão separadas, tá? Elas não estão unificadas em tipo, várias rotas e várias com muita lógica e etc. Em um arquivo só. Eles estão tudo separadinho, tudo bonitinho, cada coisa em seu arquivo. Aí aqui seria o de autenticação, seria o de gerenciamento de usuário. O filmes, que aí vai indicar todos os filmes da API do Star Wars. E todos os filmes do Star Wars e vai indicar lá. Com estatística e tem métodos de filtragem também. Só pode indicar aquele filtro e ele vai filtrar de acordo com aquilo que foi indicado. O People, que aí vai ser a mesma coisa que o filmes, só que vai ser em relação a personagem. Planes também, mesma coisa. Ele vai ter todas as funcionalidades lá em relação à estatística e filtragem. Mesma coisa, planetas, tá? Starships, que seriam as naves, né? Naves estelares, né? Vai fazer a mesma coisa para esses quatro. Esses quatro aqui são quase que iguais, assim, só que o que muda são os dados.
Seria isso. Aí aqui seria a rota inicial, que é o barra. Aí esse barra aqui ele vai indicar, né, o endpoint aqui, ó. Ele indica o base.html, que aí seria aquele front que foi feito lá na tela inicial da API. Ele acessa já o front, que seria esse base.html. Aqui seria os endpoints. Ele vai ter registro, né? Ele vai registrar aqui, porque ele está em outro arquivo, então ele registra aqui nesse arquivo da aplicação o endpoint que eu vou usar. Que aí seria o app, ele vai estar utilizando o Out, Films, People, Plans, Starships. Seria isso. Esse Lambda é para fazer o funcionamento lá no Lambda da AWS. Quando eu for subir lá, eu tenho que tirar um comentário desse, comentar isso aqui e tirar esse comentário aqui também que é necessário lá na AWS. Se eu deixar ele comentado, ele não vai funcionar, não vai conseguir fazer o deploy. Ele utiliza esses códigos para fazer o deploy. Aqui seria isso, aqui seria o app, tá? Aqui na pasta API, routes e no utils é as funções que eu criei para não ter que ficar copiando e colando a mesma lógica para várias requisições diferentes. Então, o que tinha de igual no Filmes que eu podia utilizar no People, eu fiz uma função genérica que eu podia usar em ambos, só que de formas diferentes. Eu estou demonstrando aqui, ó, API, utils, que aí são os métodos que eu criei para acessar, pra buscar dado, para fazer o filtro, ordenação, função de estatística. Aí tem aqui, ó, função de ordenação, função de filtragem. Esse aqui é a unificação dos dois, tá? Isso aqui é só para eu conseguir utilizar nessa única função aqui, que é o que eu uso nas rotas aí. Aqui eu vou ter a função de buscar os dados. Ele recebe aqui o endpoint da API, né? Ele vai fazer aqui a resposta e recebe a requisição, né? Desse link. Ele vai adicionar um endpoint, que o endpoint seria o que? Esse link aqui, barra filmes. Aí vai acrescentar aqui o filmes. Seria isso. Aí caso ele dê certo, ele retorna a resposta do que foi indicado, né? Se foi barra filmes, ele vai responder aqui o barra filmes e os dados que tem lá dentro. Caso de erro, ele retorna o erro, que é dado não encontrado, e aqui o código do erro. Caso ele dê um erro diferente do que o esperado, ele vai fazer uma exceção aqui e retornar o porquê que deu aquele erro. Que aí é o que podemos fazer o tratamento do código. Assim que for fazendo o teste, for aprimorando, né? Aí e vai indicando erros diferentes. Aí eu vou conseguindo colocar mais excepts para tratar mais erros. E assim vai. Aqui a função de filtragem. Aqui eu indiquei a documentação já, ó, do que se trata essa função. Aí aqui é só para filtrar a lista de dados, né? Conforme o dado que eu colocar lá no filtro, ele vai ter que retornar aquele dado nesse código, tá? Ele vai retornar o dado de acordo com o que eu solicitei. Aqui é a ordenação, se eu quero ele, por exemplo, de A a Z, ele vai crescente, né? Vai A, B, C, D, E. Se eu quero dizer A, ele vai decrescente. Então, seria isso. Na aplicação, ele vai fazer A, B, C, D, E. E assim vai. De acordo com o título, de acordo com a nave, nome, classe da nave, etc. Vai depender do que é. Eu vou demonstrar melhor. Aqui seria só isso aí. Fazer o filtro. Aí ele indica aqui, ó, qual ele vai classificar. Se ele é ascendente ou descendente. Tá? Aí ele mostra a lista classificada depois, que é o retorno. Aqui, ó. Tá? Isso aqui seria a função que ele vai tratar essa lista. Aí aqui
eu não utilizo nas rotas, eu utilizo aqui nessa função. Que aí essa função é o que eu fiz para ser genérico para todos os endpoints. Aí ele trata aqui, ó, função genérica para obter, ele recebe os dados, que é desse search data, recebe os dados, recebe o endpoint, que é o endpoint que a pessoa vai selecionar. Esse aqui são os parâmetros de pesquisa, que aí, tipo, de acordo com o parâmetro, se for título, ele vai indicar um dicionário, né? De acordo com aquele título. Tipo, se eu pesquisar com a letra, tipo, um título com a um novo mundo, aí vai indicar aqui um novo mundo. Só o que tem em relação com o novo mundo. O Source Parameters seria a ordenação dos dados. Esse aqui só vai filtrar em relação ao que você solicitou. Tá? Seria isso. Que ele tem a funçãozinha. Se Search Parameters for nada, ele deixa vazio ainda, não vai usar. Aqui seria Search Params, que é um dos parâmetros, aqui é os parâmetros de sort, né, que é a ordenação. Aí se o sort by for vazio, ele vai continuar assim, né, e vai deixar dessa forma padrão. Caso seja vazio lá, ele deixa esse padrão. Aqui seria a busca de dados, tudo isso aqui. Aí a data, que aí seria o data, né, que é o banco, que é os dados que foi recebido lá do método. Seria isso. Aqui seria a lista dos dados e vai retornar aqui o resultado que foi buscado desse daqui, esse endpoint. Aqui vai fazer o filtro, vai de acordo. Caso a pessoa queira filtrar, ele filtra, se não, não precisa indicar nenhum filtro. Seria isso. Aqui seria o sort, a ordenação. Tá? E aqui ele vai classificar os dados filtrados com a ordenação. Isso e vai ter o retorno aqui, ó, o resultado com retorno dentro em relação ao sort e os filtros que foram feitos. Caso não foi feito nenhum sort e nenhum filtro, ele não vai mudar em nada, ele vai trazer só os resultados da API sem tratamento nenhum. Aqui é só o tratamento. Aqui tem a função de estatística, que aí vai receber a lista do dado, os atributos do solicitar. Esses atributos são tipo nome, tipo de veículo, qual o nome do personagem, título do filme, etc. Aqui é o dicionário em relação à contagem, né, dos dados. Aí aqui tem a contagem, o atributo, qual vai ser o atributo, né? E vai validar aqui para cada produto no parâmetro. Tá? Aí ele valida o item no data list, por atributo, ele vai receber o valor. Aí caso aquele valor esteja na contagem, ele vai acrescentar mais um. Se não tiver, ele não acrescenta, deixa só um, que é aquele lá. E ele retorna aqui a contagem. Esse aqui seria o bucket que eu mencionei, que é onde ele salva e registra o. Tipo, ele registra, salva e registra, né? No JSON e faz o carregamento dos dados. Aqui ele salva o usuário no arquivo, a data aqui, o JSON dele. Aqui vai fazer um put, que é para salvar. Então ele vai ser sempre um put object. Ele vai receber o bucket, que é o nome do S3, o bucket do S3, a chave, que é o nome do arquivo, o log, como que ele vai receber, que aí seria por JSON, que é esse aqui. Aí, de acordo com o que eu escrever no JSON dele, ele vai mencionar dentro do blog e vai escrever lá no arquivo. O load seria com get, ele só vai receber os dados mesmo. Então,
E vai fazer uma response, né? Aqui, ó. E recebe os dados do bucket com o nome do arquivo. Caso o dado estiver no body, ele vai ficar para o TF-8. Aí vai fazer essa leitura e vai retornar como JSON. Seria isso, essa parte aqui das funções, que é o úteis. Aí eu vou demonstrar aqui o out. O out seria aqui a rota de registro. Aí aqui vai verificar se o usuário existe ou não. Caso ele existe, ele vai retornar que já existe. Caso ele esteja com os dados vazios no JSON, ele vai retornar que está vazio. Assim vai. Aqui ele recebe os dados, né, para validar se tem um usuário lá dentro. Caso não esteja, aí ele não retorna nada. Aí, quando ele adicionar, caso não tenha usuário igual, né, não existe. Se for um usuário diferente, ele vai cadastrar. Aí salva os dados lá no arquivo e registra lá no S3. O login ele vai retornar, ele é a mesma coisa que o anterior, só que ele só retorna o token de acesso. E é esse token de acesso que vamos utilizar para executar os métodos. O filmes aqui seria, ele recebe todos os filmes, só que com os tratamentos, né, de busca ou de ordenação, como eu mencionei naquela função anterior. E ele retorna aqui um JSON, que é a resposta dos dados que foram tratados. Que seria isso. Aí as estatísticas ele tá criado com a função anterior também. Então eu só estou utilizando a função que já foi criada por mim. Aí utiliza aqui, ó, os atributos que vai contabilizar, né, que é o produtor e o diretor. Aí vai utilizar esses dois dados aqui e salvar, buscar, né, aqui, ó, os filmes, na lista de filmes que foram recebidos aqui no para dar a resposta. Ah, quanto tem de filmes? Aí vai mostrar aqui, ó, total de filmes de acordo com a lista que foi recebida do dado. E vai demonstrar também a contabilidade do produtor. Quantos produtores tem no barra filmes? Aí vai mostrar aqui para mim. Mesma coisa para diretores. Aqui eu tenho a busca também de filme por ID, buscando os personagens, que é o characters. Aí vai buscar. Toda vez que eu indicar aqui um ID, ele vai lá na API, busca aquele ID e retorna somente uma tupla ou um registro em relação ao character. Aqui ele vai indicar os links de todos os personagens que tem nesse filme por ID. Caso o ID não exista, ele vai retornar um erro. Seria isso. Os outros métodos aí são as mesmas coisas. Eu vou mostrar aqui no Postman o funcionamento, tá? Esse aqui seria o Postman. Vou tá em cada um aqui, cada pastinha tem documentado o funcionamento, né? Cada endpoint. Aqui eu posso registrar, vou fazer um registro novo. Então, vou aqui, ó, teste com teste 1, 2, 3. Acho que já existe, então ele vai dar erro. Olha, o usuário já é existente. Então ele não vai cadastrar. Vou cadastrar com outro. 1, 2. Aí ele registra. Registrar, sucesso. Eu vou utilizar esse mesmo registro aqui no login. E o login e vai retornar aqui o token. Esse token eu vou utilizar para receber os dados dos outros métodos. Aqui se eu não logar com token, ele vai dar erro de autorização. Eu tenho que autorizar aqui, sempre nesse método bigger token, colar o token e enviar a requisição. É por isso que faz o método, receber a informação lá. Aí vai ser a mesma coisa para os outros métodos. Aqui seria o de estatística e esse aqui de personagem por ID. Certo? Aí os outros é a mesma coisa.
mesma conexão ali, mesma configuração. Sempre que eu coloco o token, ele vai consultar de acordo com o que eu necessito. Tá? Aí seria isso. Aqui, como é um homeworld, que é o planeta natal, e vai retornar só um, porque é um planeta natal que a pessoa teve. A pessoa não vai ter dois planetas natais. Entendeu? Seria isso. Aí vai de acordo com o que o endpoint retorna, né? Aí aqui seria o de planeta. Aí as estatísticas do planeta. Aí vai retornar todos os planetas e suas estatísticas. Aí tem 10 planetas e cada planeta vai ter tal informação aqui, ó. Aí ele retorna direitinho. Aqui seria o token dos planetas em relação ao ID dos residentes. Nesse planeta ele vai consultar os residentes totais que tem nesse planeta. Que seria as naves. Aí ele consulta aqui as naves que eu tenho. E esse aqui seria as estatísticas das naves que eu tenho. Mostra aqui, ó, a distribuição de classes de naves estelar. E vai demonstrar as classes. Demonstra os fabricantes, que é os indicadores que eu coloquei no código, tá? Se eu quiser colocar mais coisa, eu posso colocar mais coisa em relação à nave. Mas eu só quis colocar esses dois métodos para consultar. Aí aqui eu consigo colar também, ó, e vai indicar as naves estelares em direção aos filmes. Tá. Aí seria isso. E seguir os testes só para demonstrar caso ocorra algum erro. Aí demonstra aqui, ó, né, o teste foi bem sucedido. Login com erro, aí dá credenciais inválidas. Aí o registro, ele tem que dar usar registrado com sucesso. Caso eu já tenha o usuário e vai dar erro. Aqui seria 3, ó, se eu colocar 3 e vai registrar com sucesso. Registro novo, ele tem que dar erro porque os dados estão vazios aqui no blog. E o registro de dado existente, né? É, código 400. O usuário já existe. E que seria isso, tá? Muito obrigado por assistir esse vídeo. E até um próximo dia, na qual estaremos juntos para solucionarmos essas questões, né, de API.